Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no Salmo 128. Vamos ler o Salmo 128, todinho. Vou ler com vocês aqui. Vamos ler juntos? Digam comigo, bem-aventurados. Vocês sabem o que significa bem-aventurados? Quem sabe, diga amém. Quem não sabe, diga amém. Significa muito feliz, felicíssimo. Você está entendendo? Esse é o significado da palavra. É substantivo sintético, eu acho. Felicíssimo significa a palavra bem-aventurado. Então vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Amém? É um salmo de bênção para a família, que pede para você viver muito, para você ver seus netos e ver a paz reinando no lugar que você mora. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta tarde conversar com vocês exatamente sobre o salmo. E quero falar de uma coisa muito importante, que é exatamente o que é que a gente vai perdendo por conta de não observarmos o salmo. Pode parecer surpreendente isso. Esse salmo era um cântico de romagem que os judeus cantavam, e quando eles cantavam isso, eles cantavam exatamente com o propósito de formatar na cabeça deles a importância da união da família, a importância da unidade, a importância da família estar junto. E ele começa dizendo, olha, bem-aventurado, felicíssimo é o homem que teme a Deus. Por quê? Porque quando o homem teme a Deus, ele consegue realmente colocar na sua vida, ou pautar a sua vida com os ensinamentos de Deus. E quando você consegue pautar os ensinamentos de Deus na sua vida, você nunca perde o rumo, você nunca perde a direção das coisas. Porque Deus, pautando os seus ensinamentos na sua vida, você sempre vai ter o quê? A capacidade de poder decidir certo, de poder pegar o rumo certo com respeito à sua própria vida. Isso então vai simplesmente possibilitar você exatamente a chance de ter mais acertos do que erros. O fato de nós termos a nossa vida exatamente influenciada por Deus, nos dá essa condição de acertarmos mais do que errarmos com respeito a decisões próprias, com respeito à decisão da nossa própria família. E isso torna um homem bem-aventurado, feliz ou felicíssimo, porque ele deixa a sua vida ser simplesmente dirigida pelo temor a Deus. E o temor a Deus não deixa ele tomar realmente atitudes loucas, até mesmo com a sua família e com os seus filhos, e isso vai preservá-lo exatamente de dores e de sofrimentos, como consequência exatamente de atitudes precipitadas, atitudes erradas e rumos que são totalmente contrários a rumos que pode, de fato, dar felicidade a uma pessoa. E o salmista escrevendo, ele disse, olha, o homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. Ele foi dizendo. E depois que ele disse isso, ele falou que andar nos caminhos de Deus possibilita, acima de tudo, essa felicidade. Aí ele vem e diz, olha, a tua filha vai ser como, ou seja, a tua mulher será como a videira frutífera, disse ele. Por que ele disse isso? Porque naquela época, no tempo antigo, as pessoas evitavam muito de tomar água. Porque a água, ela não era tão potável como hoje, que a gente toma tratada. E geralmente, como acontece hoje, as doenças sempre vêm muito através da água boa que você não toma. E por conta dessa insegurança, era muito comum nessa região as pessoas tomarem muito vinho, exatamente porque alguns tinham até insegurança de beber água, porque sabiam que a água geralmente gerava outros tipos de problemas. E ele começou a falar
que a esposa seria como a videira frutífera, tentando exatamente dizer para as pessoas, ou para os homens, que a sua esposa seria a alegria da sua casa. Por quê? Porque a videira era exatamente uma fruta que trazia alegria, exatamente por aquilo que o vinho proporcionava, ou seja, que a uva proporcionava, que era exatamente o vinho que ele está colocando aí como um sentido de alegria. Depois ele vem e diz: olha, seus filhos serão como o rebento da oliveira. Ele quer dizer que seus filhos vão ser a sua segurança para o futuro, está dizendo ele. Rebento da oliveira. Por que ele falou isso? Rebento da oliveira é uma árvore pequena ainda que não dá fruto. Mas quando ela começa a dar fruto, ela sustenta uma pessoa, ela é capaz então de ser o esteio da família, na impossibilidade do pai de poder manter a sua casa. Por que ele falou rebento de oliveira? Naquela época, não existia um fruto mais importante do que a oliva. Todo mundo precisava da oliveira. A vida das pessoas funcionava em função da oliva. Quem tinha plantação de oliveira em casa, ou uma plantação de oliveira, ele conseguia se manter e conseguia tocar a sua vida, porque a oliveira naquela época ela era tão necessária para as pessoas poderem movimentar as suas próprias vidas, como é importante o petróleo hoje. Por quê? Porque o fruto da oliva, por exemplo, servia para um monte de coisa. Primeira coisa, quando você pegava a plantação de oliva, você levava para o Getsêmani. Essa palavra Getsêmani significa o lugar de prensa, lugar para prensar. Você levava, aí quando você levava para o lugar da prensa, colocava nas pedras, as pedras começavam a moer. Quando você fazia a primeira moagem da oliva, saía o primeiro óleo. Esse primeiro óleo que saía, você separava, porque era o óleo que você ia usar, levar para o templo, usar para unção, usar para os trabalhos religiosos e usar também para a comida. Servia para isso, mas geralmente para os trabalhos religiosos era um óleo de primeira qualidade, a primeira prensa que eles tiravam. Depois que eles davam a primeira prensa, ele pegava o bagaço e dava uma segunda prensa. A segunda prensa que eles davam, saía óleo de novo, daquele bagaço da primeira prensa. Aquele óleo que saía pela segunda vez, servia para as pessoas curarem as suas enfermidades. Era o óleo que eles usavam para curar qualquer ferimento, era o óleo que eles passavam. Depois que ele tirava o bagaço, daquela segunda vez que eles prensavam, ele pegava o bagaço, colocava de novo e prensava pela terceira vez e saía óleo de novo. Já o restinho do óleo, e aquele terceiro óleo que saía, eles usavam para iluminar a casa. Eles colocavam nas lamparinas e tocavam fogo, porque o óleo servia para poder iluminar a casa. E todo mundo precisava daquilo para poder deixar sua casa iluminada à noite. Portanto, se a pessoa tinha oliveira em casa, se a pessoa realmente tinha essa plantação em casa, o fruto sustentava ele. Por quê? Porque ele prensava, tirava o óleo necessário, separava realmente para cada necessidade, vendia, e isso então dava um certo ganho que garantia a subsistência da pessoa. E ele disse isso, que os filhos seriam como o rebento da oliveira. É alguma coisa que está em volta da tua mesa, mas quando eles crescem, que eles começam a dar fruto, ele pode então ser a garantia da sua subsistência. Se você tem uma família bem organizada, uma família feliz, uma família bem estruturada, você vai poder contar com os seus filhos. Diga glória a Deus. E ele começou a falar sobre essas coisas importantes da família. Mas quando você olha, você vê que a proposta é essa: sentado em volta da tua mesa. Essa é a questão pela qual as pessoas estão perdendo vínculos. Porque no mundo atual que nós vivemos, é raro as famílias que sentam, que almoçam ou que comem sentados na mesa. Eu estava vendo aqui uma pesquisa que está num livro de uma pastora americana, David Tutus é o nome dela. Inclusive ela é pastora
da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela diz na pesquisa dela que lá no Reino Unido 25% das pessoas que moram ali não comem na mesa. E 31% das pessoas que moram lá só comem na mesa em ocasião especial. E dizem eles que o fato de não comer na mesa, de não comer em família, essa mesma pesquisa feita nos Estados Unidos diz, por exemplo, que o fato de você não colocar as crianças para comerem na mesa junto com você e para poder estabelecer uma unidade de família, diz a pesquisa, que ela fala no livro, que isso faz as crianças serem mais propensas a apresentar sintomas de depressão e terem tendência de usarem drogas. Vejam só uma coisa. E quando você começa a ver o crescimento disso, com respeito de... Eu até coloquei o livro dela aí, só se você quiser comprar para ler, eu acho que você encontra. É esse livro aqui. A Experiência da Mesa é o nome do livro, que está fundamentado numa pesquisa americana. Vocês estão entendendo? Aí, se você quiser comprar, compre para você ler a Experiência da Mesa. Então, vejam bem, através de estudos feitos ainda sobre essa importância de comer na mesa, a pesquisa diz o seguinte, e a ciência está falando, que quando você come na mesa com os seus filhos e com a sua família, você constrói memória afetiva. Tem muita coisa, você que é adulto aqui, que você lembra de coisa que os teus pais falaram na hora em que estavam sentados na mesa comendo junto com você. Tem muita coisa. Diz ainda uma coisa interessante, que impede o isolamento de quem cozinha. Estimula a união da família. Está sentado na mesa, junto com a sua família para comer. E o que mais diz ainda? Que proporciona momentos felizes, incentiva a alimentação saudável e comer na mesa faz as pessoas aprenderem a partilharem das mesmas ideias. Quando você para um pouco para pensar com respeito a isso, a respeito das pesquisas que estão sendo feitas, nós estamos vivendo um momento de total crise familiar. Nunca na história da humanidade as pessoas têm percebido a fragilidade tão grande das convivências familiares, exatamente como se está vivendo agora. Por conta exatamente de ser desprezado essa necessidade de comer na mesa. Mas quem foi que inventou a mesa, gente? Quem criou a mesa foi Deus. A Bíblia diz que Deus deu a metragem para o Moisés, dizendo, olha Moisés, faz uma mesa. E essa mesa que Deus mandou fazer, Ele mandou colocar dentro do templo, que simbolizava a presença dEle, com o pão da propiciação, que significava a presença dEle ali. Ele foi, chamou Moisés e deu toda a metragem da mesa. Está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 23. Mandou fazer essa mesa aí. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados. 2 côvados é 90 centímetros. 45, 65 centímetros, deixa eu ver. Não, 2 côvados é 90 centímetros. Ela vai ter o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado, que é a largura de 45 centímetros, e a altura de 1 côvado e meio, que seria 45 e 65 centímetros. Eu até coloquei a medida de 1 côvado. 1 côvado é essa distância que tem da ponta do dedo até aqui. A do egípcio era 66 centímetros. A do judeu é 45,7 centímetros. Está aí. Isso é 1 côvado. Era a metragem que se usava antigamente. E Deus pegou, mandou fazer aquela mesa. Essa mesa era para ser colocada dentro do templo, junto com os pães. Coloca a mesa agora, só para os irmãos entenderem. Tem uma outra mesa que eu mandei, além dessa?
Tá aí, essa era a mesa. Era colocado esses 12 pães, que simbolizavam as 12 tribos de Judá. E Deus disse que nessa mesa, isso aí simbolizava a presença dele ali. A bênção dele ali. Simbolizava como um altar que simplesmente dava a referência da presença de Deus no lugar. Com o passar do tempo, as pessoas trouxeram a mesa, pela representatividade que ela tem, para dentro das suas próprias casas, por simbolizarem praticamente um altar que no templo simbolizava a presença de Deus. Aí as pessoas passaram então a comer em volta da mesa. Só que o tempo foi passando e esse hábito foi desaparecendo. E juntamente com a perda desse hábito, começou então a haver exatamente todos esses problemas tão comuns de família que nós temos hoje, de desobediência, de falta de referência de pai e de mãe para determinadas pessoas, e foi havendo essa mudança a ponto então de nós entendermos que hoje a família vive exatamente numa situação de crise. E uma das coisas que se atribui também nessas pesquisas feitas no próprio Estados Unidos é que uma das responsabilidades é exatamente isso. São os laços que não se criam pelo fato das pessoas não comerem mais na mesa. Hoje, no mundo moderno, cada um pega o seu prato e vai para o seu quarto. Vocês estão entendendo? Além de cada um pegar seu prato e ir para o seu quarto, às vezes quando as pessoas estão na mesa, elas não se comunicam mais. Por quê? Porque o que rouba a atenção delas, muitas vezes, não é mais a conversa em volta de mesa, mas é o telefone, o WhatsApp, que as pessoas ficam o tempo todo tocando na hora de almoçar. Aí não criam laços com os filhos. E essa coisa é muito comum hoje. Você senta na mesa, cada um pega o seu telefone, e todo mundo fica teclando o tempo todo. E quando alguém precisa do arroz, ele passa um zap dizendo, passa o arroz aí. E a pessoa... E os hábitos vão desaparecendo. E junto com os hábitos que a Bíblia fala no texto que nós lemos, que desaparecem também os vínculos, a aproximação, os valores, o fortalecimento embasado no afeto, na conversa, no crescimento de poder conversar, que são coisas que as pessoas estão perdendo. E quanto mais a pessoa fica tendenciosa à rebeldia, mais distante ela fica da mesa. Quanto mais você perde seus filhos, mais distante eles ficam longe desses momentos. Ficam se afastando desses momentos. E quando essas coisas vão prevalecendo, aí você começa a encontrar os problemas que hoje as pessoas lutam para tentar corrigir e às vezes está totalmente fora do controle. Por quê? Porque existem pais que não conseguem mais estabelecer vínculo com os filhos, porque coisinhas básicas que estão diretamente ligadas a esse tipo de convivência deixam de acontecer. E eu fui pesquisar aqui. Estimula a união da família. É uma das coisas mais importantes. Meus irmãos, não tem nada mais forte para você se sentir protegido e blindado do que uma família forte. A família ela tem um papel tão importante nessa proteção, que dentro de qualquer situação relacionada com a tua vida, de fracasso, de dificuldade ou de luta, todo mundo pode te abandonar, mas duvido que a tua família te abandone. É difícil abandonar. Você pode estar se distanciando, ou pode estar distanciado, mas na hora em que você precisar realmente de cobertura e de amparo, sempre é a família que vem. Mas às vezes nós deixamos de valorizar a importância desses detalhes e dessas coisas simples,
ensinados pela própria palavra de Deus, como que está ensinado no Salmo 128, sobre a importância de comer na mesa, que os filhos desse homem, cheio de temor, seriam exatamente a sua garantia do futuro, se estiverem sentados em volta da sua mesa. E hoje, muitas vezes, as pessoas não conseguem juntar, os pais não conseguem juntar seus filhos e a família toda na mesa para comerem juntos. E os laços que precisam ser construídos, e que são construídos nesse momento de união, de aproximação, que a Bíblia fala da mesa, que simbolizava exatamente a presença de Deus e a bênção dele, esses laços que vêm através desses hábitos importantes vão desaparecendo. Você que tem mais de 50 anos que está aqui, como era a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, quando você era criança? Se você tem mais de 50 anos, você com certeza foi criança nos anos 60 e nos anos 70. E até nos anos 80. A relação era diferente. E os valores eram outros. As pessoas realmente tinham valores que eles não negociavam. E hoje a referência de família está sendo solapada exatamente por conta de uma ideologia tentando dizer para você que família é qualquer coisa dentro daquela visão que as pessoas acham normal. Nós temos um irmão da nossa igreja no bairro aqui da Cidade Operária, que um dia ele foi procurar a ajuda do pastor. Ele estava no maior desespero. A esposa dele chegou com ele e disse para ele que ele já tinha 3 filhos, falou para ele que ela queria largar dele porque ela descobriu que não era dele que ela gostava, que ela havia se apaixonado por uma pessoa que ela conheceu. E que essa era a escolha dela. E que ela ia viver com essa pessoa, e essa pessoa que ela escolheu era uma outra mulher. Ele entrou em parafuso, entrou em desespero, porque tinha os filhos. Ele chegou com o pastor: o que é que eu vou fazer, pastor, agora com essa situação? Eu não quero desfazer minha família, mas a minha mulher não me quer mais. Ela disse que vai sair de casa e eu que me vire lá com as crianças, porque ela tem uma nova escolha na vida dela. O pastor disse: sabe o que você faz? Já que você não quer perder os filhos, diz para ela que tu aceita a situação. Para ela não sair de casa, você pede para ela vir morar dentro da sua casa com a companheira que ela escolheu. E ele chegou lá para não perder a família, não perder os filhos. Chegou e disse: não, você pode morar aqui com a sua companheira. Eu vou aceitar vocês duas aqui, porque eu não quero é perder a convivência com a minha família. E ela disse: não, sendo assim, então vamos morar aqui, pelo menos a gente cuida da família e eu vou ficar com a pessoa que eu quero ficar. Aconteceu o inesperado nessa história toda. E o inesperado que aconteceu é que tanto a mulher dele como a companheira ficaram grávidas. Vocês imaginem só que isso. Ele está com baita de um problema agora. E gente, isso não é para rir, isso é para ficar preocupado. E de repente se desenhou uma coisa do que diz a Bíblia, que homem é homem, mulher é mulher, não é verdade? Homem é homem, mulher é mulher. E agora ele está com um problemão para resolver, porque está grávida a esposa dele que não queria mais ele, e está grávida a companheira que resolveu ficar com a mulher dele. E a gente não sabe nem o que dizer para ele. A gente fica numa situação tão difícil. Quem gostou foi as crianças lá, né? Porque aumentou a família, né? E a gente vê que às vezes as pessoas parecem que querem fugir da realidade por conta de um modismo. Claro que deve existir problemas com respeito a isso, mas existe muita coisa que é para simplesmente
solapar esse valor relacionado de família e essas coisas todas. E você que está aqui, que tem mais de 50 anos, sabe como era a relação de família antigamente. Ela era muito mais forte, né? Por quê? Porque os pais tinham autoridade para com os filhos. E podiam usar dessas autoridades. Olha, eu apanhei muitas vezes. Nunca fiquei com raiva da minha mãe assim, porque eu apanhava. E ela tinha umas formas de me castigar que não era fácil. Ela gostava de uma palmatória. Ela pendurava aquela palmatória da cozinha, assim, eu tinha pavor daquela palmatória. Ela estava lá. Quando fazia qualquer coisa de errado, ela chegava a dizer, você fez errado, vai pegar 12 bolos, ela falava assim, para não fazer mais. E era meio sarcástico o negócio, porque a mãe da gente ficava dando bolo na gente, dizia, olha, mamãe está batendo, mas mamãe te ama. Para você entender isso era meio complicado, né? Você estava apanhando, a gente ama você, mas tem que bater você. E você apanhava. Eu ainda sou desse tempo. Quem foi que apanhou aqui? Levante a mão. Eu acho que todo mundo, né? Eu me lembro que a minha mãe me dava com uma palmatória e eu doía muito. Um dia eu cheguei no colégio, eu tinha sido ameaçado que ia apanhar, quando chegasse, que eu tinha feito uma besteira lá. Aí eu cheguei para um amigo meu e falei, rapaz, eu estou preocupado, que eu era menino, que a mamãe falou que vai me dar 12 bolos hoje, porque eu fiz isso assim, assim, menino. É mesmo? Vai lá, eu vou te ensinar aqui um negócio bom para te fazer. O que é? Quando que ela for dar o bolo em ti, tu passa urtiga na mão, bobo. Tu passa urtiga, porque a tua mão vai ficar coçando. Quando ela bater, vai ser bom. Tu vai ver, se o cara vai estar coçando a tua mão, vai ajudar a coceira que vai dar. Eu fiz o teste, funcionava mesmo. Peguei, passei a urtiga quando fui para casa. Vai pegar 12 bolos. Ela batia, quando ela batia era gostoso, que a mão estava coçando. Plantei um monte de urtiga no quintal de casa, que naquela época a gente tinha quintal, né? Eu plantei umas urtigas e deixei lá. Quando ela dizia, vai pegar bolo, urtiga na mão, pode bater. Aí batia com a mão coçando, dava para suportar a dor. Vocês estão entendendo? E a gente apanhava. E eu sempre fui apaixonado pela minha mãe, mesmo com as peias que eu peguei da vida. E você que está aqui sabe que essas peias terapêuticas, em vez de te afastar deles, foi te aproximar, que você lembra disso. Quando a cabeça organiza, você descobre o quanto queria o seu próprio bem, com determinadas atitudes. Isso eram os valores de família. E sentar na mesa era um deles. Hora de comer era sagrado. Tinha casa que tinha até uma campainha para tocar. Pá! Todo mundo vinha para poder sentar na mesa. A casa de um amigo meu lá era assim. Não era bem uma campainha, era um sinozinho que o pai dele tocava assim. Blá, 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 aquele sino. Quando tocava o sino, eles estavam jogando bola na rua. Não, o papai está chamando, todo mundo vazava, porque estava na hora de sentar na mesa. O velho contava, ele tinha 9 filhos. Ele sentava, o seu Hernandes, botava os filhos. Está todo mundo aqui, é hora de almoçar, vamos fazer uma oração. O pessoal rezava lá, orava e depois vamos comer. Todo mundo sentadinho na mesa, comendo, pegando a sua parte, comendo, e lá eles ficavam horas conversando. Ele tinha 9 filhos, nenhum deu para trás. Todos se tornaram homens de bem. E a gente vai perdendo exatamente esses valores que nós lemos aqui no Salmo, perdendo o temor, deixando de comer na mesa. É cada um para o seu lado. Os menores então não suportam sentar na mesa, querem ficar na frente da televisão. E você vai perdendo o contato, vai perdendo a oportunidade realmente de fortalecer os vínculos, de estabelecer unidade. E quando você vê, você está perdendo seus filhos. Eles estão influenciados por outras coisas e para eles surgem outras referências. E a pior coisa é quando você deixa de ser referência para eles e eles adotam como referência um traficante, um artista que eles querem imitar, que tem o hábito de gritar com mãe, de chamar palavrão para os pais, como era o Cazuza, que virou filme com dinheiro público para fazer um desserviço para a juventude que
que o admiravam e que influenciavam, e que ele tinha exatamente os hábitos mais horríveis do mundo, de agredir mãe, de maltratar mãe, de maltratar pai, de maltratar a família, e os filhos começam a pegar aquilo com referência, quando vê, estão influenciados para poder fazer as mesmas coisas. Mas na casa, onde o laço é forte, traficante não leva os teus filhos, diga glória a Deus, não leva, não leva. Tenho meu neto que vai me dar agora o bisneto. Ele era pequeno, ia para o colégio, quando ele já estava com 12, 13 anos, ele é pastor agora. Ele chegava e dizia: ei, vovô, o que é? O senhor nem sabe, o que foi que houve? Os meninos lá no colégio me convidaram para ir lá no lugar, lá numa área lá, para fumar maconha. Eu dizia: é mesmo? E tu ia? Eu não. O que é que eu vou fazer fumar maconha? O senhor não falou para mim que isso aí não faz bem, que faz mal? Eu digo: faz mal sim. E eles ficam me chamando de careta. Aí eu digo: como é que tu te sentes? Eu não estou me importando que se eles me acham caretas. O que eu acho importante é que eu não vou fazer essa loucura aí, essas coisas, eu não vejo ninguém se dar bem com isso. Formatei na cabeça dele essa ideia de que é ruim, faz mal e destrói a vida da gente. Da mesma forma, a gente tem que fazer. E laço de família que é construído, sentado na mesa, está claro pelo que diz a palavra de Deus e pelo que diz aqui as pesquisas e que fala o livro, é difícil de serem quebrados. É muito difícil de serem quebrados. E baseado pelo que a gente aprende aqui dentro da palavra de Deus, arranje meio para poder criar esse vínculo. Se você é uma pessoa muito ocupada e está difícil, estabeleça o dia. No dia tal, todo mundo tem que estar em casa para a gente sentar na mesa e comer junto. E através então desses hábitos, você consegue blindar muitas vezes os seus filhos desse mal que está destruindo famílias, que é droga, vício, que faz a vida dos meninos travarem, não vai para canto nenhum. Meninos que ficam com 30, 40 anos ainda em casa, dependendo do pai e da mãe, não tem vida própria. Porque alguma coisa deu errado no ensinamento, que a gente não conseguiu colocar na cabeça deles. E muitas vezes são esses valores que não são construídos por conta de uma série de coisas que nós deixamos de fazer. Então que nesta noite a gente possa orar pela nossa família, mas que possamos, acima de tudo, mudar os hábitos. Diga glória a Deus. Às vezes é preciso mudar os hábitos para poder reconstruir coisas que ficam totalmente destruídas com o passar do tempo, pela mudança de coisas que são fundamentais para o fortalecimento da família e da felicidade da gente. Amém? E vamos encerrar lendo o Salmo de novo, que depois que a gente prega, explica, fica mais fácil de entender o Salmo. Agora você vai ler e você vai entender. Vamos ler juntos, vamos lá. Amém? Diga assim: eu recebo essa bênção para mim. Receba essa bênção para minha casa, para minha família. Eu declaro, em nome de Jesus, que eu não vou perder nenhum dos meus filhos. E se estiverem desorientados, eu vou trazer de volta, porque eu vou ganhar essa batalha na oração e pelo poder de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus.